É claro que as palestras são sempre sintéticas, por isso a gente lembra do livro, onde se encontra o tema. O problema do ser, do destino e da dor de Leon Denis. Ele está grossinho assim porque eles fizeram com letra maior, mas ele não tem tantas páginas, né? Calma aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Muito bom estar aqui novamente, podendo falar mais um pouquinho. Primeiramente, para poder eu mesmo, ter a oportunidade de fazer alguma coisa de útil, para reduzir a minha carga kármica e também poder contribuir com aqueles que estão de alguma forma sedentos de conhecimento, de informação e às vezes uma palavra de consolo também, frente a tantos problemas que nós vemos hoje no dia a dia, muitas vezes inexplicáveis, quando a gente não traz luz com a doutrina espírita, com a lei da reencarnação. Então, para começar, a Graça já falou, esse livro assim é um pouquinho grossinho, mas ele tem uma letra grande. Para aqueles que não gostam muito de livros grossos, pensa que eles são 3 livros num só. O problema do ser, do destino e da dor. É um livro fantástico de Leon Denis. Ele tem outros livros e é daqui que está saindo uma série de palestras. Vamos falar sobre reencarnação hoje. O tema vai ser continuado na próxima semana. E tantos outros temas bastante interessantes também. Só para quem está visitando a casa e... Primeiro contato com o Espiritismo hoje. Primeiro contato com o Espiritismo. Todo mundo aqui já conhece, já ouviu falar em reencarnação, já estudou o Livro dos Espíritos. Quem nunca estudou, levanta a mão. Temos alguns. Tá bom. Aos que já estudaram, não tem problema. É sempre bom a gente revisitar o tema, trazendo um novo olhar, trazendo paralelos diferentes, para que a gente possa fundamentar, sedimentar ainda mais o conhecimento. Então, assim, para quem nunca ouviu falar no Leon Denis, ele foi considerado, no movimento espírita, o apóstolo do espiritismo. Há quem diga, no movimento espírita, que Leon Denis, se Kardec falhasse, seria aquele que daria continuidade à obra dos Espíritos, à obra do Mestre Jesus, que era trazer o Consolador prometido, como ele já havia dito lá no Novo Testamento, que traria um novo Consolador, trazendo coisas, informações que ele não podia falar naquela hora, porque as pessoas não estavam preparadas para receber. Então, para quem acha, as pessoas que estão tendo o primeiro contato com o Espiritismo, quem acha que Kardec é nosso Deus, nosso Jesus, não é. Ele foi um ser humano, um espírito que recebeu uma missão das mãos de Jesus. E ele também, por estar vivenciando uma experiência na carne, passou por todas as dificuldades que nós também passamos. E ele poderia falhar. E o plano da espiritualidade é aquele plano que nunca falha. É o plano que vai ter que ser executado, mesmo que o articulador daquele plano venha a falhar. Então há quem diga que Leon Denis, se Kardec falhasse, daria continuidade à obra dos Espíritos, para ver a importância desse espírito no movimento espírita. E ele escreveu diversos livros. O primeiro contato dele com o Espiritismo foi aos 18 anos, quando leu o Livro dos Espíritos. Foi um dos maiores divulgadores da doutrina espírita na Europa, participando de conferências, enfim. Então a gente está falando de um espírito de escola. É um espírito importante, com alguma envergadura moral. Então, para quem não conhece, eu recomendo fortemente a leitura dos livros de Leon Denis, especialmente esse, que é um livro bastante interessante. Ele tem um tom mais filosófico, assim, mas não é aquela coisa densa, pesada. Ele traz muitos exemplos, a gente consegue ler. Eu li, então todo mundo lê. É muito fácil. Entrando efetivamente no nosso tema, essa pergunta de O Livro dos Espíritos basicamente explica toda a palestra. A pergunta número 132 do Livro dos Espíritos, que eu vou pedir a permissão para ler textualmente, ela reduz a palestra inteira, mas pode deixar que eu vou ler e vou continuar falando. Tá? Que ela diz o seguinte, ela está no capítulo 2 de O Livro dos Espíritos. Quem não leu, está mais do que recomendado. E tem como título assim, o objetivo da encarnação.
Quem já parou para se perguntar, para que a gente encarna? É uma pergunta assim, tudo bem, a gente reencarna, hora a gente vem rico, hora a gente vem pobre, hora a gente vem saudável, hora a gente vem com alguma dificuldade, mas por que a gente encarna? É uma pergunta que muita gente se faz. Quem nunca se fez essa pergunta? Eu já. Então, a pergunta 132 diz o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de chegar à perfeição. Simples, né? Para alguns é uma expiação, é uma provação, é um débito, né? Para trazer para uma linguagem mais popular, é um débito que a gente tem que pagar de alguma forma. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Entendi? Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. De tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Tem bastante coisa aqui, né? Bastante informação aqui que a gente vai ter que dissecar um pouco mais. Fala que é missão, fala que é expiação, fala que é uma oportunidade de evolução, de chegar à perfeição, fala que pode se encarnar em diferentes mundos. Vocês sabiam disso? A gente pode encarnar em diferentes mundos, né? Porque a gente se pergunta assim, nossa, o sistema planetário, né? Tem tantos planetas em volta do Sol, será que é só aqui na Terra que existe vida? São perguntas que a gente se faz, né? Principalmente aqueles primeiros contatos com a doutrina espírita. Eu particularmente achava os amigos espíritas, quando não era espírita, um pouco doidinhos, né? Porque eles falam que existem vida em outros planetas, mas a ciência não comprova isso, como é que se explica? Né? Mas a gente vai explicar, a gente vai adiantar aqui. Então, no decorrer da palestra a gente vai falar sobre isso, e depois, certamente não vai dar para cobrir todo o tema da reencarnação, outras palestras vão ser ministradas aqui, mas a gente vai ter um tempinho depois da palestra para tirar dúvida, e na medida das minhas possibilidades, se eu não souber, tem aqui o Livro dos Espíritos para responder, a gente vai trocando outras ideias. Então, agora para os espíritas, aqueles que já conhecem o espiritismo. Kardec fala que Deus tem alguns atributos, né? Um deles é que ele é imutável. Me ajudem, qual é o outro? Imutável, onipotente, soberanamente justo e bom. Vamos, gente. Eu sei que é segunda-feira, todo mundo voltando do trabalho. Onipresente, imaterial, né? Todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Para desenvolver um pouco mais esse tema, nós vamos falar só de dois, tá? Só de dois. E vocês vão ver a grandiosidade que é a doutrina espírita se a gente traçar um estudo considerando todos os atributos de Deus. A gente vai falar só de dois para poder entender um pouquinho melhor a reencarnação, as vidas sucessivas, que está intimamente ligado com justiça, né? Se ele é soberanamente justo e bom, a justiça, a sua bondade o faz justo, né? Então a gente vai avançar um pouquinho mais. Em algumas correntes filosóficas e religiosas, doutrinárias, acredita-se que existe apenas uma vida, mas essas são minoria. Se nós fizermos um estudo de todas as religiões, filosofias espiritualistas, nós vamos constatar que existem diversas que falam de reencarnação. Nem todas falam da mesma forma que a doutrina espírita. Por exemplo, no budismo, salvo engano, eles acreditam na tal da metempsicose, que é aquela possibilidade que o espírito tem de voltar como um animal, né? E a gente vê isso nas novelas também, né? Não vou matar essa baratinha aqui, porque pode ser a minha bisavó e eu vou matar a minha bisavó. Então, assim, para o espiritismo, isso não é uma verdade. Uma vez que o espírito, ele é dotado de razão,
inteligência, emoções, né? Uma inteligência muito mais evoluída do que a inteligência de um animal, que tem uma inteligência rudimentar. Ele é muito mais dotado de instintos do que de inteligência. Então seria um contrassenso eu, um espírito com certa evolução mediana, nas palavras de Emmanuel, voltar como um cachorro, por exemplo. E aí você imagina o espírito de um ser humano, né, já com uma certa evolução, e um cachorro, você vai dar uma puxada no cachorro. Poxa, peraí, cara, tá vendo que eu estou aqui descansando? Aí o cachorro começa a debater com a gente, porque ele é inteligente, né? Então isso não faz muito sentido. Até a composição física, orgânica do animal não suportaria a nossa encarnação no organismo de um animal, muito menos de um inseto. Então, a doutrina espírita tem esse postulado, que o espírito sempre evolui, ele nunca regride. Tá? Então, em um momento ele foi criado. Não é o foco da palestra hoje, eu vou falar rapidamente só para a gente se situar no tema. Então, em um momento ele foi criado. E nesse momento da criação, ele passou pelas experiências no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e, posteriormente, no reino hominal, onde nós encarnamos como seres humanos, para ter a nossa experiência, estando aderentes aqui com o que está escrito no Livro dos Espíritos, atingirmos uma perfeição relativa, uma vez que a perfeição suprema só é reservada a Deus. Então, a gente tem esses processos, onde vamos nascendo de famílias em famílias, em nações, ora numa situação, ora em outra, até atingirmos uma evolução, e a gente vai discutir um pouco mais. Mas a gente, antes de avançar um pouco no tema, vamos fazer um paralelo com o que a gente conhece mais aqui, com as doutrinas cristãs também, que o Espiritismo também é cristão, para quem tem dúvidas a respeito disso. O Espiritismo ele é baseado no Evangelho. Então ele tem todos os postulados dele fundamentados de alguma forma no Evangelho. Aí pergunta, mas o Espiritismo, Jesus nunca falou de reencarnação. Aí a gente pode recorrer inclusive ao Novo Testamento para falar que Jesus falou sim de reencarnação. Jesus falou de reencarnação para Nicodemos, quando ele disse que era preciso nascer de novo para que pudesse ver o reino dos céus. Jesus falou de reencarnação quando conversava com os discípulos, depois da transfiguração no monte, descendo com os discípulos perguntaram para ele, como Jesus, os escribas diziam que João Batista teria que vir antes de você, porque ali eles tiveram certeza que ele era enviado de Deus, né? Dado um fenômeno mediúnico que ocorreu. E aí Jesus, o que Jesus falou para ele? João Batista já veio, só que vocês não reconheceram. Ora, se não existisse a reencarnação, se não fosse isso uma possibilidade, como que poderiam os discípulos falar de um espírito que viveu, sei lá, centenas de anos antes deles, falar que Elias, que já tinha morrido, ter que voltar novamente? E Jesus, se fosse isso uma impossibilidade, Jesus falaria assim, não tem esse negócio de espírito voltar, não. Viveu uma vez, acabou. Agora é outra fase. Ele corroborou. João Batista já veio. Ele só não foi reconhecido por vocês. E tem outras partes do Evangelho também, que ele fala mais assertivamente, no seguinte sentido. Então eles comprovaram que João Batista era o Elias que havia de vir. Então o próprio Evangelho sedimenta a doutrina espírita, que apenas o expande, que é o Consolador prometido, como Jesus havia falado. Então, pensando nisso, como que a gente pode explicar existir o céu? O céu da liturgia católica, por exemplo. É aquele céu onde a gente vive a nossa vida aqui, passados os nossos anos de vida, uns mais, outros menos, né? E os que vivem menos é o que mais nos intriga, né? Como pode uma pessoa morrer tão cedo? Será que vai para o céu ou vai para o inferno? Né? E aí a gente, por um pouco período de vida, determinar, essa pessoa vai para o céu e vai viver feliz eternamente. Você bebia, então você vai para o inferno. Você fumava, você vai para o inferno. Você falava mentira, você vai para o inferno. E aí a gente fica pensando, inferno eternamente, né? Porque o inferno da liturgia católica e evangélico protestante
diz que o inferno é eterno e o céu é eterno. E aí, como que a gente poderia ver caridade nisso? Primeiro ponto que daria margem à discussão. Uma pessoa que tem filhos, a mãe, por exemplo, a mãe vai para o céu. Todas as mães vão para o céu, né? A mãe vai para o céu. E os seus filhos, muito rebeldes, século XXI, aquela coisa, tatuagem, né, saída, noitada, vai para o inferno, né? Porque de acordo com um pensamento senso comum, vai para o inferno. E aí a gente pergunta, se o céu é só felicidade, como pode uma mãe ser feliz sabendo que seus filhos estão no inferno? Primeira questão. Há quem diga assim, não, mas Deus vai limpar a mente da pessoa para que ela esqueça que teve... então Deus está usando de truquezinho baixo para poder manter uma filosofia, um formato aqui de céu que não cabe à nossa razão. Então Deus não foi tão perfeito, porque Ele nos criou com intelecto, com razão, para que a gente possa raciocinar e pensar a respeito, e esse próprio pensamento ir contra as suas criações, as suas determinações, as suas vontades. Tem uma falha aí. Outro ponto, inferno. Eu gosto de brincar assim, apenas uma brincadeira, que quando falam para mim, não, inferno existe sim. Eu mantenho um blog que eu falo às vezes algumas coisas, escrevo alguns artigos, inclusive as palestras que eu faço, que estou gravando, coloco no blog depois para quem quiser ouvir novamente. No final eu posso até passar. E aí aquelas pessoas, você está louco, o inferno existe. Aí eu falo assim, bom, se o inferno existe, eu quero ir para o inferno. Nossa, mas por quê? Meus amigos vão estar lá. Vai ter rock and roll, uma cervejinha gelada para tomar no final de semana, internet, vai ter Facebook. Eu vou pro céu para ficar lá ouvindo anjinho tocando música clássica o dia inteiro. Eu prefiro o inferno. O inferno vai ser mais divertido, né? Então, assim, brincadeiras à parte, é um ponto que dá margem a nosso questionamento e o motivo pelo qual se formam muitos materialistas. Vocês sabiam? Kardec fala isso no livro Obras Póstumas. Muito se dá dos materialistas porque as pessoas não entendem. As pessoas vão evoluindo no pensamento e a liturgia não evoluiu nesse ponto para poder satisfazer essas inteligências. E aí é onde entra a doutrina espírita, muito clara para explicar tudo isso. Como que a gente explica, por exemplo, nós que nascemos saudáveis e outras pessoas que nascem com determinadas dificuldades psíquicas, motoras, orgânicas, enfim? Como é que seria justo Deus, acreditando haver Deus soberanamente justo, soberanamente bom, como é que pode Deus permitir nascer um saudável e outro nem tão saudável assim, né? Riqueza e pobreza. Como eu queria ter a riqueza do Ike Batista. Perder bilhões na bolsa e ainda assim continuar bilionário, né? Os laços familiares, né? A gente já falou da mãe, que a mãe vai para o céu, os filhos vão para o inferno. A gente tem uma relação familiar aqui que depois do túmulo ela se desfaz, né? Então, qual é o sentido de amar ao próximo? Se depois da morte tudo se esvai. Perde o sentido até do evangelho, né? E aumenta o egoísmo. Se uma vez, é só uma vida, eu vou fazer de tudo para conseguir tudo que eu quero e que se dane os outros, eu vou viver a minha vida. É assim que a gente poderia pensar, né? De outro ponto, a reencarnação já vem explicando o porquê não existe céu e inferno, como é colocado na liturgia católica e protestante. Existe sim, se a gente quiser falar romanticamente, mundos felizes que podem ser considerados céus, mundos primitivos que podem ser considerados infernos, as regiões umbralinas, como a gente vê no nosso lar. Então a gente tem diversas analogias que podemos fazer com a liturgia católica e protestante. Das diferenças intelectuais. Por que eu não nasci Einstein, com a inteligência de Einstein? Por que eu não nasci com aquele talento de Machado de Assis? Por que eu não nasci com a inteligência de Steve Jobs, que é o fundador da Apple, que criou o iPad, iPod, aquelas coisas todas? Por que tem essa disparidade de inteligência? Por que Deus criou ele de uma forma e a mim criou assim tão burrinho, assim? Não consigo às vezes fazer uma fórmula de Bhaskara, fui reprovado 3 vezes em matemática na escola.
e eu tenho tanta dificuldade quanto outros têm tanta facilidade para umas coisas? Por que uns têm facilidade para música, por exemplo, e outros não têm facilidade para música? Em contrapartida, tem uma facilidade imensa para a área de humanos, né? Então, como é que há essa escolha? E a reencarnação vem explicando. E daí o egoísmo se esvai, porque ele vai dizer que os laços familiares, eles permanecem após o túmulo. Então, quando a gente reclama, esse filho que não sei o que, tão levado, eu não pedi a Deus que ele fosse assim. Pediu. Não só pediu, como viveu com ele em outras encarnações também. Mas esse marido que não faz nada, só fica bebendo cerveja e vendo futebol. Você pediu também. Vocês já estão juntos há tanto tempo e, de certa forma, precisam continuar juntos para que possam evoluir juntos. A gente pode falar um pouquinho disso na segunda parte. E esses laços familiares, a gente vê, a doutrina espírita esclarece que a gente vai sempre reencarnando nas mesmas famílias, né? Para quê? Para que esses laços familiares possam se apertando, a gente possa ir aprendendo cada vez mais com os nossos familiares, porque é muito mais fácil, antes de pensar em amar o próximo, no sentido mais amplo da coisa, amar a todos. Eu vou sair amando todo mundo aqui, desde as pessoas os pedintes aqui na Rua do Catete, até o meu chefe, vou amar todas as pessoas e tal. É muito mais fácil a gente começar a amar as pessoas que estão perto de nós. Não é mais fácil? Quando fala assim, eu amo muito mais o meu filho do que uma pessoa que eu não conheço. Natural. Eu amo mais meu tio, meu primo, amo mais minha mãe, meu pai. É mais fácil a gente exercer o amor, a caridade com quem está próximo. Então, isso é um primeiro passo. Por isso que diz que a família é a célula da sociedade, para que a gente depois possa estender esse amor para a família universal, né? Então, nisso também está o plano de Deus, para que a gente possa exercitar o amor. Eu vou correr um pouquinho, senão não vai dar tempo de eu falar tudo. E a gente pensa assim, a gente falou das necessidades da encarnação. A primeira delas não primeira, né? Mas eu vou colocar ela como primeiro, porque não vou me deter nela, vou me deter na que está mais ligadas a todos nós aqui, né? A primeira é a encarnação missionária. Qual é o exemplo de encarnação missionária? Chico Xavier. Madre Teresa. Mas quem? Irmã Dulce. Está faltando um principal. Está faltando um principal. Jesus teve a encarnação missionária de verdade, pura e simples, né? Ele já era um espírito perfeito antes da formação do sistema planetário. Você tem noção do que é isso? Ele já era perfeito antes da formação do planeta, que se deu há 2, 4 bilhões de anos. Então a gente pensa na grandiosidade. Ele tinha necessidade de voltar aqui na Terra? Mas ele veio por quê? Porque ele ama cada um de nós que está aqui. Porque ele precisava presencialmente dar a mensagem dele, para que a gente pudesse tê-la como um roteiro de vida, para conseguirmos evoluir, aumentarmos a nossa fortaleza moral baseada no Evangelho. Então Jesus é o primeiro. Quando perguntarem quem é um espírito missionário, primeiro que tem que falar é Jesus. Depois a gente vai falando dos outros que foram missionários de Jesus também. Bezerra de Menezes também. Bom, a próxima necessidade de encarnação é por expiação. E expiação é aquela encarnação onde a gente, de alguma forma, vacilou e precisamos reparar aquele mal que nós fizemos a alguém ou a nós mesmos, né? Então essas encarnações, normalmente elas vêm carregadas de alguma dor, ela vem de alguma dificuldade que nós possamos ter, seja de ordem social, seja de ordem física, psicológica, né? Tem pessoas que nascem em famílias muito difíceis, né? Então, muitas das encarnações, quase 90% delas, elas têm como esse caráter a expiação. Todos nós que estamos aqui, estamos mais por expiação do que por outra coisa, porque a gente tende a errar muito mais do que a acertar, não é verdade? Porque Paulo que era Paulo, falava assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu vou lá e faço. Então não se sintam culpados, eu não estou culpado também por isso, porque Paulo já disse que ele também sentia uma certa propensão a fazer o mal,
Mas a diferença de Paulo e nós é que Paulo, ele tinha o sentido existencial dele em Jesus, na mensagem de Jesus, em divulgar a Boa Nova e viver a Boa Nova. Por isso que no final da sua missão na terra, ele falou: hoje não sou mais eu quem vivo, mas é Jesus que vive em mim. Ou seja, ele incorporou a mensagem de Jesus. Então a gente, embora hoje tenha dificuldade de fazer o bem, temos que nos esforçar, não se desanimar por um errinho que a gente fez, mas continuar trabalhando, porque uma hora vai, né? E é uma reparação de equívocos, né? É ferramenta de auto-perdão. E aí a gente pensa em expiação muito assim: matei, vou ter que morrer. Se eu destruir uma família, vou ter a família destruída. E aí onde é que entra misericórdia de Deus? Deus é misericordioso, né? Não usa um julgamento a ferro e fogo, né? Tem uma série de atenuantes que nos ajudam a passar por uma vida de expiação com uma certa tranquilidade, até porque ele não dá fardos mais pesados do que os nossos ombros podem carregar. Então a gente não é essencialmente mal na encarnação. Mesmo as pessoas que a gente tem uma certa aversão, de alguma forma eles fazem o bem, nem que seja para um círculo muito restrito de pessoas, mas ele faz o bem de alguma forma. E esse bem que ele faz, de alguma forma o favorece, que pode atenuar a sua prova também. E outra, nem sempre as expiações que nós vamos passar significa que a gente tem que sofrer. E aí é que está a beleza da doutrina espírita, quando vem explicar para a gente que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nós fizemos o mal de alguma forma, se nós nos damos conta disso quando regressamos à pátria espiritual, que é o plano espiritual, certamente a gente, tendo consciência, falamos assim: poxa, eu fiz algo que não foi legal, eu teria que sofrer por isso, de alguma forma, mas em vez de sofrer, eu quero trabalhar no bem. E aí a pessoa vem de repente como um médium. A mediunidade é uma das maiores ferramentas de expiação que nós temos. Não pensem que médiuns são missionários. Poucos deles são, pouquíssimos, raros. Poucos a gente conhece que são missionários de verdade. Na maioria são pessoas que têm débitos e se predispõem a trabalhar no bem através da mediunidade para poder acelerar o processo de pagamento de dívidas. Então isso está bem explicado no livro Missionários da Luz, se eu não me engano, Missionários da Luz ou Mensageiros, de André Luiz. Está bem explicado para quem quiser entender um pouco mais. Pode ser assim, aquela pessoa: não, eu vou trabalhar como padre numa instituição religiosa e através da minha abnegação, viver em prol do Evangelho, eu vou restituir os problemas do passado, eu vou resolver os meus problemas do passado. Então não pensem que as pessoas que estão à frente, falando a respeito do Evangelho, muitos deles têm cargas kármicas, né, vamos dizer assim, um pouco grandinhas, e se conscientizaram de que precisam trabalhar no bem para poder acelerar o processo. Então, a vida de expiação nem sempre é só com bem e mal. Você feriu aqui pela espada, e pela espada você vai ser ferido. Isso foi uma figura que Jesus disse para dizer o quê? A lei de causa e efeito. E é uma manifestação da misericórdia de Deus. Muitas vezes a gente escolhe também passar uma vida difícil, e a gente vai dizer por que a gente escolhe mais à frente. Porque quando a gente não se perdoa de algo que nós fizemos, a gente fica paralisado, a gente se sente aquela culpa, né? Joana de Ângeles fala que a culpa paralisa a gente. Quando a gente não consegue se desatar os laços que prendem a gente a um determinado evento da nossa vida, a gente fica paralisado. E tem espíritos que, embora tenham avançado determinados níveis na escala evolutiva, eles ainda se sentem culpados de terem feito algo de ruim no passado, e eles pedem para fazer algo do tipo: não, eu quero nascer para desencarnar nessa condição, porque só eu sentindo no meu espírito o que eu fiz para o meu irmão é que eu vou perdoar, vou entender o que ele passou e vou conseguir perdoá-lo. Isso tem um fato narrado no livro Entre a Terra e o Céu,
de André Luiz também, se eu não me engano, Entre a Terra e o Céu de André Luiz, que ele fala justamente disso. Uns espíritos que já tinham alcançado determinado grau, já tinham uma certa evolução, eles foram convidados para irem para um planeta mais evoluído do que a Terra, ir para um plano mais evoluído. E aí eles, quando tentaram, não conseguiu, porque a vibração do local que eles queriam ir era superior a deles. E aí eles, poxa, mas por que a gente não consegue entrar? Vamos avaliar. Ah, tá vendo isso aqui que você fez? Quando você era um capitão na guerra lá na Europa, você fez isso, 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 e você não se perdoou por isso. E essa mágoa que você tem, essa culpa que você tem, não permite você alçar voos espirituais maiores. Ah, então vamos resolver logo isso. Vieram numa encarnação onde eles, para sentirem mais ou menos o que eles fizeram a outras pessoas, eles sofreram um acidente de avião e desencarnaram nessa condição. A partir daí, eles conseguiram se desprender daquela culpa e continuar a trajetória deles. E a desencarnação e o desenlace dele foi diferente dos outros, porque ao desencarnar e desenlaçar, rapidamente desenlaçado do corpo físico, já começaram a ajudar no trabalho com aqueles espíritos que tinham acabado de desencarnar. Que numa encarnação muito abrupta, normalmente o desenlace é um pouco mais difícil para aqueles que não têm um esclarecimento espiritual. Aquelas pessoas que desencarnam sem aquela coisa assim, o que vai acontecer lá do outro lado? Será que eu vou dormir? Imagina nós pensando que vamos dormir, esperando Jesus voltar, e aí a gente se dá conta, ué, meu corpo está aqui, eu continuo vivo, o que está acontecendo? Tudo pegando fogo aí, eu continuo vivo. Imagina que transtorno não deve ser isso, né? Então, esses espíritos que já tinham uma certa evolução começaram a ajudar. Calma, meu irmão, você não morreu, o que você ficou aqui foi apenas o seu corpo. E aí ele foi trabalhando diferente dos outros espíritos que tinham uma certa dificuldade ainda. Então é outra forma de a gente passar uma expiação. E existe a encarnação que é para a evolução. E o objetivo da encarnação e da evolução, para evoluir, é... Qual é? Eu falei. Atingir a perfeição. Como é que a gente atinge a perfeição? Isso. Exatamente assim. O objetivo da encarnação de evolução apenas, aquela que, tirados todas as questões expiatórias, o objetivo é amar. Jesus disse, ama o próximo como a ti mesmo, ama a Deus. E é assim que a gente vai conseguir atingir o reino dos céus. Foi assim que Jesus falou? Então a evolução, ela vai se dar, quanto mais nós amarmos, mais nós vamos evoluir, né? E com essa evolução, não pensem que é pelo fato de ser amor que não vai ter dor. Vai ter dor. E aí, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre a dor, aqui ó, o problema da dor. Eu não vou falar muito não, vou falar só um pouquinho, só para dar uma curiosidade para vocês. Então aqui ele fala que, qual é o sentido da dor? Quem viu o Globo Repórter semana passada? Quem viu? Ninguém viu? Ele falava de alguns seres humanos que tinham determinadas características. E um deles era um cidadão lá que não sentia dor. Aí todo mundo deve pensar, que maravilha, ele não sente dor de nada. Será que é bom mesmo, gente? Será que é bom mesmo não sentir dor? Imagina que alguém está apertando o seu braço aqui e você não sente nada. Daqui a pouco seu braço quebra. Você não sentiu dor para poder avisar você que você estava indo por um caminho ruim, aí você quebra. E aí você está numa situação, uma pessoa te corta, você começa a sair sangue, você não percebe, não sentiu dor, e aí o sangue vai indo embora, você pode vir até a desencarnar por causa disso. Será que é ruim sentir dor? Vai numa reflexão. E aí, isso a gente está falando das dores materiais, né? Das dores físicas. As dores morais também são necessárias. Mas aí Carlos Drummond falava assim, a dor ela é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Não é fácil, eu sei, não é fácil, eu também não consigo, não é tão fácil assim quanto parece, mas é algo que a gente tem que aprender, tem que procurar se esforçar. A dor ela sempre vai existir, e numa encarnação evolutiva, a gente vai passar pelas dores, e mesmo nas de expiação.
mais ainda até, né? Porque a gente está, de certa forma, acumulando algumas energias para poder trabalhar. E essas dores, elas vão fazer a gente evoluir, né? Eu tinha lido, é porque eu esqueci, eu vi no Facebook, alguém me mandou uma mensagenzinha lá, que falava sobre a dor que é necessária para trazer a evolução. É porque é na dor que a gente vai criar potências na nossa alma, no nosso espírito. A gente vai criar resignação, a gente vai criar paciência, a gente vai, passando por um momento de dor, imagina se todos nós vivêssemos uma vida sem nenhum tipo de dificuldade. Será que haveria evolução? Será que se, por exemplo, as barreiras da tecnologia, né? Hoje a gente vê a internet, não há mais limite entre celular, computador e televisão. E a gente, às vezes, verifica o ganho que isso tem na nossa sociedade, na economia, né? Muita gente consegue tirar proveito disso, seja financeiro, social, faz série de divulgações, coisas que antes demoravam décadas para conseguir. Hoje, com um clique na internet, se explodiu uma guerra no Irã e estão fazendo repressão com as pessoas, uma pessoa tuita, né? Para quem conhece o Twitter, bota uma mensagem lá desse tipo de atitude que eles têm, e rapidamente o mundo todo já se volta. Não, peraí, não é assim. E os direitos humanos ficam onde? Né? Começamos a nos mobilizar mais rápido, né? Se a gente não tivesse essa evolução tecnológica, isso não ia existir. A gente não ia poder discutir temas que hoje discutimos com tanta facilidade. Não íamos poder tirar dinheiro no caixa eletrônico, porque não ia ter, né? Teria que todo mundo ficar na fila lá para tirar dinheiro. E na dor e na evolução é a mesma coisa. Quando a gente fica mesmo na vida sem passar por nenhum tipo de dificuldade, a gente não se mexe. A gente, não, tá bom aqui. A gente fica acomodado. Então, a própria providência divina permite que nós passemos por algumas situações dolorosas para que a gente possa pensar um pouco. Peraí, está doendo. O que eu faço para melhorar? E aí vem a mensagem de Jesus dizendo: ama, tolera, tenha paciência, estuda, se instrua. E essas são as ferramentas que Jesus dá para a gente, para que a gente possa evoluir, passar pela vida sem sofrimento. E aí a gente vai falar rapidamente sobre essa questão do sofrimento, da dor e do sofrimento. Tudo vai depender do significado que cada um de nós tem na vida. Aí às vezes eu faço uma pergunta assim para a pessoa e falo: qual é o teu sentido na vida? Para que você está aqui na vida? Uns falam assim: porque eu quero ser milionário, eu quero juntar meu primeiro milhão aos 30 anos, tá? E depois? Depois eu quero comprar uma casa, e depois? Aí vai falando. E aí a pessoa vai: vou ter filhos. E aí a pessoa começa a colocar o sentido da vida dela nas coisas materiais. Chega para uma pessoa e fala: o sentido da vida da pessoa é o trabalho, ela quer ascender ao cargo mais alto da companhia, e depois que ela se aposenta, já atingiu o objetivo dela, e aí? A vida dela perde sentido depois. Como a Graça falou aqui no início, né, das pessoas que se aposentam, bate aquela deprê, mas só bate deprê naquela pessoa que não tem sentido na vida, onde botou o sentido na vida só no trabalho, na ocupação do trabalho, quando a pessoa coloca: não, meu sentido na vida transcende as coisas materiais, meu sentido na vida é evoluir espiritualmente, meu sentido na vida é me tornar uma pessoa mais amável, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais afável, mais amiga. Isso precisa ter idade, precisa ter momento específico para trabalhar? Não. Cada um de nós tem alguma imperfeição moral que precisa trabalhar. E aí a gente, colocando o sentido da nossa vida nas coisas espirituais, a nossa vida não perde sentido. E aí a gente consegue enfrentar as dores com mais facilidade. Foi claro? Faz sentido? E aí a gente pode passar por essas dores, por essas evoluções em diferentes mundos. E aquilo que a gente falou no início. Deus, Criador de todas as coisas. Hoje estima-se que o universo tem 200 trilhões de estrelas. Imagina que em cada estrela, isso fazendo uma conta simples, uma conta bem grosseira, em torno de nosso sistema solar são 8 planetas, não é isso? Imagina se em torno de cada estrela tenha 5 planetas. Quantos planetas não existem? Bastante coisa, não sei nem fazer essa conta. Agora pergunto:
Deus só colocaria vida na Terra? E outra, para que Ele criou tudo, se botou vida só na Terra? Para demonstrar que Ele é poderoso? Ele precisa? Tem vaidade? Não faz sentido. Então, Deus não faz nada, como diz a minha mãe, Deus não dá ponto sem nó. Né? Ele precisa, tudo que Ele faz tem um objetivo, justo e bom. Tudo o que Deus faz tem um objetivo justo e bom. Então, Deus criou todos os planetas e cada um deles tem a sua vida, seja ela somente espiritual, e aí vocês vão ler no livro dos Espíritos, que fala das encarnações, e existem as vidas, os planetas que têm a vida material. Nem todos os planetas são habitados com a matéria que a gente conhece, essa matéria aqui, ó. Entendeu? Tem outras matérias mais sutis que a gente não consegue nem enxergar, né? Por isso que em Marte, talvez o que eles estejam vendo não seja os espíritos que podem, se há vida encarnada lá, é uma vida mais quintessenciada, que a gente não consegue enxergar, até porque a nossa visão é limitada, a nossa audição é limitada. A gente não consegue ver os espíritos aqui, que são densos, né? Imagina num planeta que seja mais evoluído. Nós não conseguimos ouvir o som acima ou abaixo de uma determinada frequência, que dirá dos espíritos que falam em uma frequência diferente da nossa e muitas vezes só usam a linguagem do pensamento. Se a gente não descobriu nem os mistérios do próprio planeta, né, que dirá dos planetas? E aí ficam aqueles espíritos assim: ah não, porque Júpiter fulano falou que é assim e Beltrano falou que é assado. Para tudo, é legal estudar isso, é legal, mas vamos estudar as leis morais, vamos estudar o Evangelho, vamos estudar como que a gente bota o amor em prática, como que a gente entende as dificuldades que nós estamos passando na nossa vida. Não que a gente não deva estudar, vale a pena. Tem inscrições aqui, acho que já estão até encerradas, mas para o ESD. E no ESD vai ser estudado tudo isso. Mas o que é útil mesmo para a nossa vida é o quê? Amar, evoluir através do amor e do conhecimento. Então, as nossas encarnações, elas vão se dar nos mundos de acordo com a nossa evolução. No mundo mais primitivo, são os espíritos mais primitivos, em estágios primários da evolução. Nos mundos medianos, igual a nós, de provas e expiações, somos nós. Em outros mundos mais divinos, são os espíritos mais puros, onde já conseguem exercer a caridade de forma natural, né? Que a gente ainda está trabalhando para isso, a gente tenta, né? E aí o progresso ele é devagar. Não creiam que eu vou fazer um planejamento aqui de até o final do ano de 2016, porque vem a Copa, né? Aí vai vir muito gringo, eu vou poder fazer caridade com eles. Eu vou ser uma pessoa mais tolerante. Não é assim. A evolução ela é lenta, né? Tudo não é. A natureza não dá saltos, né? Se a Terra demorou milhares e milhares de anos para poder ser habitável, imagina para a gente mudar milhares e milhares de anos de erros do passado, né? Quantas vidas a gente não passou em dificuldade? Quantas vidas a gente não fez coisa errada e aquilo ficou arraigado no nosso espírito, que a gente está tendo o trabalho agora de poder trazer, enfrentar aquele problema e dizer assim, ó, agora eu não consigo, isso aqui não me afeta mais. Como é que a gente consegue isso? Conhecimento de si próprio. E conhecer-se é um processo lento, né? É um processo muitas vezes doloroso. A gente vai se deparar com vícios que nós temos, que às vezes nós nem sabemos que temos. E aí a gente começa a perceber, nossa, eu sou intolerante mesmo. Então aquela pessoa que falava que eu era intolerante, ela estava certa, mas eu não dava ouvido porque era meu inimigo, né, entre aspas. Mas normalmente nossos inimigos estão certos. Nossos amigos, eles tentam, não, tudo bem, só quando ele é muito próximo, é aquela pessoa mais... Mas ele fala, não, realmente, cara, você é muito intolerante, mas eu sou seu amigo, vem cá. Né? Então, assim, é um processo lento, e o conhecimento de si próprio, ele precisa ser realizado para que a gente possa amar. E eu gosto sempre de falar o seguinte, quando a gente, por exemplo, é impaciente, a pessoa que é impaciente detesta pessoas impacientes. Isso é fato. Né?
É o tal do espelhamento que tem lá na psicologia, que o pessoal fala aí. Então, aí a gente pergunta assim, poxa, mas você é super impaciente, por que você está cobrando de mim ser paciente? Né? E aí quando a gente passa assim, ó, o trabalho de conhecimento, didaticamente, só para ilustrar, funciona assim. Bom, eu reconheci que eu sou impaciente. Então eu vou ver o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa mais paciente. Eu vou usar de todas as ferramentas que eu tiver à disposição. Eu vou ler livros de autoajuda, vou ler a doutrina espírita, vou procurar botar em prática nas menores coisas da minha vida, né? Começando com aquelas coisas mais fáceis, colocando alvos pequenos para que a gente consiga alcançar os resultados. A gente fica motivado, né? Quando a gente alcança um resultado, a gente se motiva. Poxa, legal. É igual aquela pessoa que fuma 10 cigarros por dia. Vou parar de fumar. No dia seguinte deixa de fumar 10. Tem tudo para voltar a fumar, né? Então uma pessoa fuma 10 hoje, daqui a uma semana ela tira um. Daqui a outra semana ela tira mais um. Daqui a outra semana... Então um trabalho de conhecimento de si mesmo é mais ou menos assim. A gente vai identificando e vai colocando pequenas metas. Quando você vê, você já chegou num estágio, passou por todas as dores de se tornar uma pessoa paciente, porque vai ter aquele momento que você vai estar assim... Eu tenho que ser paciente. Você vai ficar tremendo para dar uma resposta, mas assim, não, passou. Sofri, mas passou, não consegui passar por esse desafio. Daqui a pouco você vai encontrar uma pessoa impaciente. E quando você era impaciente, você chega, mas você não tem paciência comigo, você não espera eu fazer as coisas, você não... E aí começa a falar um monte de coisa. E aí a pessoa começa a brigar com você também. Mas quando você já está paciente, já fez esse trabalho todo de conhecimento de si mesmo, para conseguir uma evolução, para atingir os níveis superiores de evolução, a gente vai olhar para a pessoa e falar assim, nossa, ele é impaciente. Eu era assim. E eu sei como é ruim ser impaciente. Eu sei o quanto dói ser impaciente. Eu sei quantas pessoas eu afastei de mim sendo impaciente. E eu sei como foi duro me tornar paciente. Então eu não vou recriminá-lo pelos atos dele. Está entendendo? Faz sentido? Não é assim que a gente começa a respeitar mais o próximo? Conhece a entender mais as pessoas? Então o conhecimento, ele não vai... O amor, ele não começa lá fora. Ele começa consigo mesmo. Então é aquele amor que a gente fala assim, ama a si mesmo primeiro, para depois amar o próximo. Porque se eu não amar a mim mesmo, eu não tenho como amar o próximo. Por isso que Jesus, há mais de 2000 anos, falou, ama o próximo como a si mesmo. Não é? Então, como a si mesmo, se eu não amar a mim mesmo, não tem como amar o próximo. E, para dar uma agilizada, tenho mais 5 minutos. 5, né? O nosso planejamento encarnatório, né? A gente pensa assim, mas por que eu nasci assim nessa família? Nós sempre escolhemos a encarnação que nós vamos ter. Quando nós não temos condições emocionais, psíquicas para isso, sempre existe o papel do nosso mentor espiritual, do nosso guia, ou romanticamente podemos chamar de anjo da guarda. Esse anjo da guarda, ele está comprometido com a gente de alguma forma. Com a evolução dele está ligada a nós. E aí ele está trabalhando junto com a gente porque ele quer que a gente evolua também. E aí ele planeja a nossa encarnação. Olha, de acordo com... É como se fosse o nosso irmão mais velho. De acordo com as suas necessidades, uma vida assim, 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 é melhor para você. Você vai evoluir mais rápido. Deixa essa... Você vai ter que expiar esse problema que você teve, mas vamos deixar para umas 2 ou 3 encarnações à frente, porque se for agora você não vai aguentar. E aí você vai sucumbir novamente. Vamos fazer o seguinte, vamos viver uma vida mais light, vamos viver aqui no aterro do Flamengo, andando de bike, fazendo musculação, que depois a gente entra numa vida, quando você já tiver ferramentas morais mais consistentes, aí a gente entra numa vida um pouco mais dura. Então, e às vezes nós mesmos escolhemos, quando a gente já tem um certo grau de entendimento do plano espiritual, o nosso sentido existencial já transcende as coisas materiais, a gente pode dar até um pitaco. Tipo assim, anjo guardião, não, assim não, né? Bota um pouquinho mais pobre aí, porque se eu for na prova da riqueza, ele é mais difícil para mim. Deixa a prova da pobreza, que ela é um pouquinho mais fácil. Então a gente já dá uns pitacos aqui. E conforme a gente vai evoluindo, nosso planejamento já não depende mais de ninguém. Então essa é uma forma também da gente
encarnar. E aí a gente pensa, mas por que eu não me lembro do meu planejamento? Né? Por que eu me esqueço? Pergunta: se você sabe que no planejamento seu você vai perder um filho em determinada altura da vida, você teria filho? Mas é necessário para a nossa evolução. Então saber o futuro, gente, também não é bom. Entendeu? Viver sem dor não é bom. E saber o futuro também não é bom. Então a gente não sabe justamente por isso, porque a gente não tem estrutura para isso. Porque os espíritos sabem que quando a gente vem aqui para a matéria, a gente vai ser influenciado muito forte pela matéria, pelos laços que a gente tem aqui da sociedade. Hoje, o mal, por enquanto, está sobrepujando o bem, porque o bem ainda é muito tímido. Então a gente vai, de certa forma, ser influenciado por isso e poderia abrir mão do nosso planejamento. Por isso que a gente não se lembra. Né? E para concluir, a gente pode até estender um pouco mais nas perguntas depois. O que a gente pode tirar disso? Né? É legal saber da reencarnação, das diversas condições que a gente reencarna, né? Que a gente escolhe ou ser rico, ou ser pobre, ou nascer num tal lugar, ou nascer naquele outro, porque vai de acordo com a nossa necessidade de evolução, de perfeição. Mas o que a gente tira disso aqui hoje para a nossa vida? Tá, Ramon, legal, muito interessante, faz todo sentido, mas o que isso muda a minha vida? O que muda é que hoje, a vida que nós vivemos é um reflexo do que nós fomos no passado. Então, se tudo que nós passamos hoje, seja bom ou seja ruim, é porque de alguma forma isso tem alguma ligação com o nosso passado. As coisas boas, legal, a gente vive uma vida legal, tem uma certa condição para poder viver em sociedade, e as coisas ruins também. Mas em vez de a gente se lamuriar, a gente ficar blasfemando, colocando a culpa em Deus, o conhecimento que a doutrina espírita traz, que está muito bem explicado no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer para a gente a responsabilidade sobre os nossos atos. Ninguém é responsável por nós. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós fazemos as escolhas. Por mais que nós possamos ser influenciados, a escolha final é sempre nossa. Então, tudo que nós fizemos, de certa forma, Deus está dando a oportunidade de a gente passar uma borracha no que a gente fez de errado e viver uma vida nova dali para frente. Só que a gente pode escolher sofrer ou escolher enfrentar e continuar a nossa evolução. E a escolha vai de cada um de nós. E aí, para encerrar, e aí já sobre os eflúvios inspirativos, pensa bastante naquela frase que Emmanuel disse para Chico: ninguém pode voltar atrás e mudar o passado. Eu ia falar isso. Então a gente está sintonizado. Ninguém pode voltar atrás e mudar o passado. Mas cada um de nós que estamos aqui podemos colocar o Evangelho no nosso coração e principalmente nos nossos atos e fazermos um novo fim. Deus abençoe a todos. Vamos dar as boas-vindas para Márcia Ibrahim. Oi, bem-vinda, Márcia.